é o que muitos assistem esse podcast por esse motivo. Sim. Como que foi o seu desligamento? Porque muitas pessoas, elas estão ou no ministério, recebem muitas mensagens, e-mail, ou pessoas que o pai é de lá há muitos anos e tem todo esse contexto, né? Então, e eles se sentem muito embarreirados por isso. Uhum. E como que vocês tentaram preparar a família antes? Não? Como que foi? Como é que foi? Antes da família, eu comecei a comunicar alguns amigos ali, perto, né? Comecei a comunicar alguns amigos ali. E depois que nós colocamos isso realmente em prática, oramos junto eu com a Michele, e tomamos essa decisão entre eu e ela, então agora a gente precisa preparar os seus pais primeiro. Nisso, as minhas cunhadas já estavam numa busca. Meus cunhados. Meu sogro não. Já estavam numa busca. E nós falamos, não tem muito o que fazer, né? Eles sabem que nós estamos indo congregando lá de domingo, não estão concordando, e agora a gente vai ter que dar a notícia de que a gente vai fazer um desligamento definitivo. Se eles já não concordam só com o domingo, imagine a saída com rompimento total, né? Mas não teve jeito, Daniel. Nós chamamos eles um dia em casa, uma sexta-feira. Eles foram em casa, cantaram, ficamos juntos, compartilhamos o momento ali. E eu tive que tomar a palavra numa mesa assim. E é chegada a hora, né? E você tem que colocar as suas razões, as situações. E foi bem difícil. Foi bem difícil. Principalmente pro meu sogro, para entender. Ele não entendeu naquele momento. Não aceitou. A gente teve um pouquinho de calor humano ali, a troca do pai com a filha também. Porque... eu acho que até meio... sem interromper você, mas já interrompendo... é natural também. É natural. Eu também seria muito diferente do natural se não houvesse isso. Não, imagina. Né? O ministério também há tantos anos e tal, cria a família ali. Sim. De alguma forma você acredita que ali é o correto, né? Sim, sim. E assim, a percepção que se cria, eu não gosto muito desse termo, mas eu vou usar, vou explicar por que não, é que só ali. Porque dá a entender que quando eu falo que só ali, é em outro lugar também. Não, mas não é em lugar nenhum, né? A gente não tá falando de lugar, né? Sim. Dá a impressão que você tá falando assim, só ali salva. Não, mas vai lá que lá também salva. Não, peraí. Não é sobre isso que estamos dizendo, né? Então foi um choque. Foi um choque, foi uma batida grande ali, a noite ficou bem calorosa, não teve muito mais assunto. Ele depois também já logo se dispôs para ir embora. Só que ele é uma pessoa que recebeu essa ideia. O meu sogro é uma pessoa que vai refletir muito sobre isso, né? E o passar dos dias ali ficou ruins, a gente se achegar de novo, sabe? A gente sempre trocava ideias semanalmente, ficou bem difícil da gente tentar uma proximidade de novo. Mas a Michele foi com todo jeito, ela é filha, ela sabe como fazer isso também. Em todo esse processo, a Michele, ela ganhou uma voz qual ela não tinha, né? O próprio período do autoconhecimento dentro do caminho da depressão deu uma voz qual ela não tinha, um posicionamento sobre muitas coisas, criou um amadurecimento muito grande na estrutura de vida da Michele. Então isso foi uma ferramenta muito boa, que ela conseguiu falar com o pai dela, eu cheguei junto e fomos de novo nos estreitando. E assim, ele continuou não aceitando a situação da nossa saída, mas a gente conseguiu conviver, de ir lá na casa dele, né? De estar um dia ou outro lá, não tão normal como a gente estava, mas a gente ter um pouco de espaço lá também. Já o meu pai e a minha mãe, eu não fiz uma preparação. Eu não fiz, por conta daquilo que eu comentei lá atrás, a minha mãe nunca ia entender. E não que eu esperava que ela entendesse, mas assim,
não tinha condição de eu fazer com que ao menos ela pensasse sobre, né? Então, no dia que eu fiz o meu desligamento, foi que eu comuniquei com a minha mãe. Nossa. Hoje eu vejo que eu poderia ter feito de uma outra forma. Foi muito doloroso para ela. E tá sendo ainda, tá, Daniel? Tô falando ainda tá no processo. Mas ela tá num processo ainda, né? Tá num processo, só faz 5 meses. Mas foi naquele dia que eu fui na casa dela e falei com ela e me derramei assim dentro daquilo que eu julguei que ela ia ter condição de compreender, absorver. Foi aquilo que eu disse. Só o necessário, também, né? Eu mostrei todo o amor, carinho de que a relação Rafa filho, Rafa cristão, nada disso ia mudar, né? Embora eu não estaria mais congregado ali. Foi difícil. Aquela noite, para mim, como filho, também foi muito difícil. Sim, eu imagino. Porque envolve sentimentos, emoções muito grandes, né? Você continuou tendo muitos amigos? Olha, Daniel, eu acho que da mão de 5, sobra acho que uns 3 dedos aí de uma mão. O Du ficou? Ou do parceiro, do Luizão, que é um outro amigão também. Acho que ficou uns 3. Ficou alguns amigos. Bastante. Ficou alguns poucos amigos, né? Eu não vou colocar em números aqui, Sim, mas sim. Fica algumas pessoas que assim, eles não estavam com você por causa só do elo que unia essa frequência. Eles realmente estavam com o Rafa. A pessoa do Rafael é importante no ciclo deles, né? Independente se o Rafael agora não está vestindo a camisa do mesmo time. Embora é o mesmo time. Eles só não sabem disso, mas é o mesmo time, né? E pelo menos é pra ser, né? eu espero que seja, né, meu irmão? Pelo amor. Pelo Vai menos dizer o contrário. É pra ser, né? É pra ser. Então, mas outros, logicamente, eu também compreendo, eu tinha essa consciência. Nós conversamos sobre isso. Não é normal. Em um mundo, vamos se tratar assim, um mundo ideal não era pra acontecer. No mundo ideal, mas no mundo real é assim que acontece. No mundo real é assim que acontece. No mundo real é assim que acontece, né? Exatamente.